da votação. Com isso, para dizer que vamos ter aqui um ANC nas mãos de uma dissidência, que neste caso do partido de Júlio Malema. Se o ANC quiser governar, mesmo que tenha menos de 50%, terá de se juntar ou fazer uma coligação pós-eleitoral com o partido de Júlio Malema. Com os outros partidos não poderá ser, porque os outros partidos da oposição uniram-se, estão coligados para derrubar o ANC. E o Júlio Malema é o único que não se juntou a esta coligação da oposição. Portanto, a grande novidade que a África do Sul vai ter, e que está a deixar toda a gente entusiasmada, é esta: como é que o ANC vai procurar fazer uma aliança com Júlio Malema. E acredita-se que não vai ser também assim tão difícil, porque Júlio Malema vai pedir alguma moeda em troca ao ANC. E Júlio Malema tem defendido a nacionalização do Banco Federal Sul-Africano. Provavelmente, o ANC, se querer ser governo, Júlio Malema vai pedir que lhe deem a pasta de governador-geral do Banco Federal. Ou das finanças. José Gama, como é que a classe empresarial está a reagir a essa possibilidade da alternância na África do Sul? Como é que a economia está? Como é que essa classe que normalmente sustenta a economia do país está a reagir sobre essa possibilidade que cada vez mais é evidente em função dos sinais e das sondagens que estão a ser feitas por vários institutos naquilo que poderá ser o desfecho das eleições deste ano na África do Sul? Bom, tendo em conta de ter havido historial de que o partido de Júlio Malema, nas eleições municipais ou autárquicas, ao coligar-se com os outros partidos, exigia sempre a pasta das finanças dos municípios. Então, a previsão que há é que ele, ao se coligar com o ANC, vai também exigir essas pastas, e tendo em conta que o Júlio Malema defende a nacionalização do Banco Nacional ou Banco Federal Central da África do Sul, e é um banco que é semelhante aos Estados Unidos, que conta com participações de privados. E se isto acontecer, a privatização do banco vai mexer com o sistema todo financeiro da África do Sul, poderá se registrar a desvalorização ou alguma alteração da moeda randes. Portanto, neste momento, a grande previsão e interesse que há é no setor econômico, e são várias as análises que estão a fazer nesse sentido. É um banco, estamos aqui a falar de um banco com cerca de 200 acionistas, tem muitos acionistas estrangeiros, alemães, holandeses, mas estes não interferem diretamente na gestão do banco. A nomeação do governador ainda é por iniciativa presidencial. Daí que acha-se que, se nacionalizar da forma como se quer, não poderá ser, ou melhor, poderá ter resultados ainda negativos para o país. Esta é a previsão que todo mundo está centrado. Agora, o outro é, pela primeira vez, vamos ter um ANC com menos de 50%. Os indicadores, para além das sondagens, foram das últimas eleições autárquicas em que colocou o ANC a nível dos municípios na oposição com 46%. E como é que está a ser a governação da oposição nas principais cidades em que o ANC é o governo, mas nessas localidades é a oposição? Como é que está a ser a governação? Podemos considerar a partilha do poder, a convivência do poder central com o poder local? Bom, nós estamos nas segundas eleições autárquicas em que a oposição está a governar a cidade de Joanesburgo. E quando esses chegam, a primeira coisa a fazer é pedir uma inspeção, e têm descoberto muitas irregularidades, concursos públicos, todos eles
feitos de formas irregulares, no fundo tem destapado algumas fraudes económicas da governação do ANC e aproveitam também expor. A coisa positiva que há é que, mesmo que no próximo governo em Joanesburgo o ANC voltar a dirigir os grandes municípios, é que ele vai ter cuidado de não fazer mais irregularidades, porque senão o outro chega ao poder e vai expô-lo como um político para praticar atos de corrupção e outras ações que lesam os cofres do Estado. Gama, Agora, temos também aqui sim, a cidade de Cape Town, que é sempre governada pela oposição, que é uma das mais desenvolvidas da África do Sul. País. José Gama, esse é Exato. apenas um ponto introdutório e eu não queria também passar sem poder fazer um comentário a propósito disso. Se a África do Sul vai realizar as eleições gerais, quem também está a preparar as eleições gerais para este ano, as eleições presidenciais, é Moçambique. E o partido na oposição, o maior partido na oposição, a Renamo, parece que a crise interna já começa a dar alguns sinais. Mondlane, de forma indireta, assumiu ser candidato à liderança da Renamo no próximo congresso, ainda sem data, mas poderá acontecer antes das eleições gerais. E o porta-voz da Renamo havia anunciado que o atual presidente da Renamo, o general o Suf Momad, seria candidato único, algo contrariado pelo Mondlane, não só por ele, também como comenta-se também nos bastidores, o edil da cidade de Quilimane, Rui Araújo, aliás, Araújo, que pretende também disputar a presidência da Renamo. Faça o cenário que se viveu nas eleições autárquicas do ano passado, o que é que se prevê para Moçambique? A Frelimo terá tarefa facilitada em função dessa crise que a Renamo tem dado sinais de estar a viver? Pois, o grande problema da Frelimo, frente ao governo PLA, é que a Frelimo sente-se à vontade porque não tem uma liderança de oposição fora dos partidos opostos a si, que lhe constituem uma ameaça. Tem o general Sumo Muhammad da Renamo, mas este é um líder quase que impopular. Depois das eleições autárquicas, o nome que começou a surgir é seguramente de Venâncio Mondlane. Ele começou a ser visto como um líder reformador, um líder mais comunicativo, mas ao mesmo tempo está-se a se notar aqui o surgimento de duas alas dentro da Renamo, que é aqueles que vêm dos maquis, da luta contra o regime da Frelimo, e uma outra que aderiu o partido já depois dos acordos de paz, na qual faz parte o Venâncio, o outro, o maior ou governador de Quilimane, Manuel de Araújo. E se nós olharmos aqui as declarações que o porta-voz da Renamo fez há poucos dias, procurou fazer insinuações a estas lideranças, a estes políticos que aderiram mais tarde a Renamo, como se, ou melhor, dando a entender que se juntaram a Renamo para se servirem deste partido e para se projetarem. Portanto, foi mais um discurso com caráter de ciúmes, um discurso que notou também uma certa dificuldades ainda de adaptação ou de se adaptarem a uma nova geração, a uma geração de políticos que tarde ou cedo vai assumir a liderança da Renamo e pôr de parte aquela liderança militar que começou com de la Cama, depois agora com o Sufu
Mas, Muammar. Gama, qual é a possibilidade de Manuel de Araújo ou Venâncio Mondlane assumirem a liderança da Renamo? Há alguma possibilidade face a esses desenvolvimentos, a essa luta nos bastidores? E sabemos que, tal como referiste, há uma clara divisão daqueles que estavam nas matas, aqueles que abraçaram a Renamo na primeira hora e aqueles que abraçaram a Renamo após os acordos de Roma. Como é que vai se desenvolver essa luta? Qual das alas poderá assumir a liderança da Renamo? E qual é, nessa altura, a opção, o caminho ideal para que a Renamo se constitua de facto numa força de alternância para Moçambique? Bom, a Renamo está a viver uma crise, entre aspas, geracional, né? Com duas alas, conforme já fizemos referência. Agora, ela tem que admitir que para derrubar a Frelimo precisa, no seu interior, de uma liderança que seja à altura. Que seja à altura e que a população também olha como alguém que pode enfrentar os candidatos, os eventuais candidatos que a Frelimo poderá apresentar. A população deu um sinal, deu um recado ao votar em Maputo para Mondlane, aderir às suas ações ou aos seus comícios. Agora, a direção da Renamo tem de saber interpretar isto. Por quê? Porque o povo está a mostrar, está a dar indicadores que quer uma liderança, que prefere para a Renamo uma liderança não militar, uma liderança que não esteja ainda mais grudada à liderança do passado. Mas também, exatamente, entende-se, era uma guerrilha, tem uma boa base de apoio que são militares, e os militares, como militares, entendem-se melhor. Mas também são militares que foram treinados a estar em obediência ao político. Não vai ser, ainda tem na memória presente a imagem do presidente Afonso de Lacama, mas também não se vê no Sufo Muhammad. E aliás, é tido como um líder fraco. Aqui, por exemplo, há um pronunciamento feito à imprensa pelo Manuel de Araújo, ele que é um membro do Conselho Nacional da Renamo, que defende que José Manteiga, que é o porta-voz da Renamo, violou de forma clara os estatutos da Renamo ao anunciar o Sufo Muhammad como candidato às eleições presidenciais. Quando quem indica o candidato para a presidência, para as presidenciais, é o Congresso. E esse Congresso ainda não foi realizado. Sim, o Manuel de Araújo fez aí uns reparos que passou um certificado de incompetência ao porta-voz. Foi claro em dizer que este não desconhecia, ele usou duas hipóteses. Ou desconhecia ou não dominava os estatutos, ou estava a passar por cima dos estatutos propositadamente, e até ele faz referência dizendo que, em circunstâncias normais, o Conselho de Disciplina da Renamo estaria a reagir e a tomar medidas disciplinares contra este porta-voz que publicamente fez pronunciamentos dando sinais de desconhecimento das normas estatutárias da Renamo. José Gama, agora vamos entrar naquilo que é a realidade do nosso país. Quais são as suas previsões para este ano? Que país, na sua visão, teremos? Bom, nós vamos ter agora um país com a vida política virada à continuidade daquilo que não foi feito em 2023. Vamos ter agora a continuidade do processo de destituição do presidente da República, com a oposição na entidade unida levou o assunto ao Parlamento, ou melhor, ao Tribunal Constitucional, para se pronunciar quanto àquela reunião parlamentar que rejeitou a criação da comissão eventual. O Tribunal Constitucional também vai reagir se a votação
para o dossiê de destituição do presidente é votação secreta ou votação por dedo no ar ou mão, braço no ar, conforme o MPLA fez crer na vez passada para pôr abaixo o processo de destituição do Presidente da República. Vamos ter continuidade deste processo, vamos ter também a continuidade do debate sobre as eleições autárquicas, já que pela frente o Presidente da República está aqui a trazer o debate também da criação de novas províncias, que, no nosso entender, é um pacote de atraso às autarquias. É a forma encontrada que o Presidente da República descobriu para atrasar e não ser ele a realizar as eleições ou a nível local. Vamos ter, a princípio, estes dois grandes eventos. Vamos ver como é que o Presidente vai sair desta, porque está a criar mais províncias, e estamos a ouvir aqui relatos das pessoas a reclamarem que não foram ouvidas, não foram tidas, pessoas do Quantupango, do Mochico, e isto revela que não houve aqui consideração popular, porque estas coisas não se tomam decisões assim, porque mexe com a história, mexe com o afeto territorial das pessoas, e isto revelou que há aqui uma ausência de respeito por parte do titular do Poder Executivo, e a criar um mau precedente, porque amanhã também surge um outro presidente, e para fugir dos grandes assuntos nacionais vai também ter esta solução de começar a alterar a geografia do país. E quando se quer alterar a geografia do país, deveria-se envolver o Parlamento, toda a sociedade. Ok, vai-se dizer que ouviram as pessoas, mas nós sabemos como é que funciona essa auscultação que o governo muitas das vezes faz, que é semelhante àquela quando aprovaram a Constituição atípica, que são as auscultações de fachadas. Portanto, vamos ter, a princípio, estes dois eventos. Mas, José Gama, falou na sua introdução da responsabilidade que recai para o Tribunal Constitucional, que naturalmente terá de julgar esse processo que ele interrompeu, e também há um outro caso que não sei como é que será gerido, que tem a ver com o presidente do Tribunal Supremo. Parece que o caso aos poucos está a diluir, as pessoas estão a esquecer que o presidente do Tribunal Supremo está mergulhado em acusações de corrupção e má gestão desse órgão supremo da justiça angolana. Não, a questão é que há um processo a decorrer na Procuradoria-Geral da República. E tarde ou cedo, pois daqui já não depende de Joel Leonardo, mas ele, se quisesse, teria colocar o seu lugar à disposição para salvaguardar a entidade do Tribunal Supremo. Agora, a Procuradoria-Geral da República terá de reagir, terá de tomar uma decisão. Se constitui Joel Leonardo arguido ou não, porque parece-me que está tudo já pronto, tem todas as condições e falta apenas o aval do Presidente da República, que entende ainda dar uma oportunidade a Joel Leonardo, porque Joel Leonardo tem sabido servir o Presidente da República em violação a todas as normas e a toda a ética possível, porque no Estado democrático e de direito, o Presidente do Tribunal Supremo deveria ser um órgão mesmo de soberania independente. Agora, quando tem o Presidente a andar a puxá-lo, isto até dá razão das reclamações e das motivações que levaram a UNITA a abrir a criar esta Constituição, a avançar com o processo de destituição do Presidente, porque o Presidente está a interferir num poder, está a dificultar e atrapalhar
os trabalhos da Procuradoria-Geral da República em avançar com este processo de criminalização ao presidente do Tribunal Supremo, porque há provas inúmeras, consistentes, que incriminam gravemente o Joel Leonardo. José Gama, sabemos que a governação está nessa fase bastante preocupada em resolver as questões económicas, ou para este ano há a expectativa da alteração do preço da gasolina e do gasóleo. Fala-se que a gasolina poderá estar na ordem de 500 kwanzas e o gasóleo poderá chegar na casa dos 350 kwanzas. Se isso vir a acontecer, acha que teremos estabilidade social para este ano? Se tivermos em memória, em 2023, após a alteração, tivemos manifestações no AMBO que resultaram em mortes. Pois, em qualquer parte do mundo, quando os preços dos combustíveis alteram-se ou sobem, é sinal que a vida das pessoas vai ficar mais dura. O custo de vida vai aumentar ainda mais. Poderemos ter mais contestação porque depois não há sinais de estabilização social, não há sinais de melhorias. Isso quer dizer que dias difíceis ainda teremos. Aliás, no discurso da apresentação do Estado da Nação, em outubro passado, o presidente deu sinais claros que que iríamos enfrentar esse período. Embora, se calhar, não se prestou atenção, mas ele, neste aspecto, foi um pouco honesto. O país está em condições de suportar mais uma subida de preço dos combustíveis, olhando para o aprofundamento, os danos que essa crise tem, as consequências dessa crise na economia das famílias? Correto, isto vai mexer com as finanças, a economia do país, sobretudo das famílias que são os alvos, o consumidor final desta medida. Portanto, agora, tem que se ver também soluções, né? Tem que ver soluções. Agora, vai chegar uma altura também que as pessoas vão começar a perder esperança, porque em 6 meses ou anualmente, Angola, aqui na nossa região, é o país que está sempre a alterar ou fazer alterações nos preços dos combustíveis. Mas o que chama a atenção aqui, Gama, o que chama a atenção aqui é que os preços aqui, os aumentos normalmente são na casa de 50%, 70%, às vezes acima de 100%. Por exemplo, na África do Sul, as alterações normalmente são de 3%, 4%, nunca é acima disso. Correto. Nos outros países, a alteração sempre a base de... Temos alterações praticamente o dobro, o triplo do preço. É algo também que até agora não se consegue perceber. José Gamas, eu sei que eu pedi para pouco tempo, vou finalizar consigo para duas leituras. Sabemos que a UNITA entra numa fase de pré-congresso, vai realizar o congresso o próximo ano. O MPLA também está numa fase de pré-congresso, realiza o seu congresso ordinário em 2026. E já entramos numa fase que alguns consideram numa fase decrescente, tendo em vista as eleições gerais de 2027. O que é que prevê para esses três cenários? No cenário do Congresso da UNITA, temos que ver que este Congresso é determinado também pelos resultados eleitorais de 2022. A UNITA teve uma prestação considerada positiva porque aumentou o número de deputados, a sua prestação passou a ser também ainda, melhorou também bastante. E eu penso que os militantes poderão ter um sentido de continuidade, de não alterar o quadro com que eles estão. Porque
A UNITA sentiu também, já desde as últimas eleições, que tem um candidato que o MPLA combate, que o MPLA teme, e vão preferir ir assim para poder enfrentar novamente o MPLA, porque depois entre o MPLA e a UNITA, o único que está com problemas de candidato é o MPLA. A UNITA tem o seu candidato definido. O MPLA não, porque tem João Lourenço. O João Lourenço já não vai poder concorrer nas próximas eleições. Então a UNITA vai estar numa situação, depois em que vai decidir dar um voto de confiança à atual direção para enfrentar o MPLA em 2027 numa disputa eleitoral em que o maior partido ou o partido no poder vai concorrer com um candidato novo e que vai ser uma disputa entre Adalberto e o provável desconhecido até Um aqui. candidato desconhecido. Mas há quem aventa a possibilidade, o cenário de haver uma articulação para que se altere a Constituição para permitir que João Lourenço volte a ser o candidato do MPLA nas eleições de 2027. Esta também tem sido uma possibilidade, mas eu penso que o João Lourenço está consciente que está a sofrer contestação interna, tanto no partido, no seu partido, na sociedade no geral, e não seria uma boa opção fazendo isso, porque durante a governação de João Lourenço aconteceram coisas boas, houve alguns avanços no campo econômico, no campo da industrialização do país, no setor da energia, que vamos passar agora para as energias verdes, mas em termos de direitos e liberdades, o presidente João Lourenço atrasou mais o país, e não é isso que Angola quer. Angola, estamos numa fase em que em África e no mundo está-se a vigorar a democracia, e o presidente João Lourenço deu sinais de que tem problemas com os valores democráticos, e temos aqui e também tem problemas em adaptar-se num regime num regime de abertura, de um Estado de Direito e democrático, onde impera a justiça social. Tivemos um mandato do presidente que interfere na justiça, não respeita a vontade popular, está aqui a criar províncias sem consultar ninguém. Portanto, não seria bom e nem um bom precedente também para que se criasse um cenário deste para um terceiro mandato. Um terceiro mandato. José Seria, Gama. no fundo, para as pessoas um mandato mais de atraso. José Gama, eu já diria que queria me despedir de ti, mas há questões que me chamam muita atenção. Há uma corrente, e principalmente alguns órgãos de comunicação social, assim alternativos, algumas páginas, algumas figuras vão fazendo alguns pronunciamentos de uma provável candidatura de Miala, ou seja, o general Miala poderá ser candidato do MPLA. Há alguma chance disso se converter em verdade, sabendo como é que esse processo é cozinhado dentro do partido no poder? Bom, o general Miala é um general que está ainda no ativo, embora pode também passar para a reforma primeiro, aderir ao MPLA e depois ser apresentado como um candidato. Pela forma como as coisas estão a acontecer, eu penso que não vejo, eu pessoalmente, alguma possibilidade de isto vir a acontecer, porque dentro do MPLA vão querer um candidato que seja familiarizado com as estruturas partidárias. E o general Miala está num órgão que é constitucionalmente apartidário, a menos que ele tivesse saído muito antes e depois, pronto, não está familiarizado. Os militantes também provavelmente não têm como um quadro
partidário e seria uma certa, teria de haver um esforço enorme para isto acontecer. Mas dentro do MPLA há outros candidatos potenciais. Tem aí o Higino Carneiro, Como por que exemplo, não esconde o como por seu exemplo, interesse. Tem, tem o Pitra Neto também, embora disse que em privado diz que não, mas é uma figura que os militantes do MPLA, de certa forma, estimam, e foi vice-presidente, e foi a pessoa que José Eduardo dos Santos, a dada altura, queria para seu sucessor. Como este rejeitou, José Eduardo Santos foi por uma segunda alternativa, que é João Lourenço. Tem o Nandô, embora a idade pode pesar, mas temos o Biden nos Estados Unidos com os seus 80. O Nandô também poderia ser, é uma figura também de consenso, tem consenso dentro também da própria mas a oposição. idade lhe permite, José Gama, a idade lhe permite ser um candidato forte, já que nessa fase há muitos que aconselham que quando se passa a fasquia dos 70 anos, o recomendável é um político estar mais nos bastidores, ser mais conselheiro, um consultor, aguentaria a pressão e a dinâmica que se exige para um candidato e a olhar para aquilo que é o outro lado do candidato, dos candidatos que serão apresentados pelos diversos partidos na oposição? Pode. Ele basta fazer aí uns exercícios, cuidar bem da saúde. Temos aqui o presidente João Lourenço, daqui a nada também está na casa dos 70. Também tem os seus problemas de saúde e tem conseguido. Eu acho que a idade poderá não constituir um obstáculo também. O próprio General Miala também, dentro aí se calhar de uns 5 anos, também poderá entrar na casa dos 70. Nós estamos numa geração aqui a enfrentar uma geração de políticos que, dentro de anos, estão mesmo na casa dos 70, belos vucu-vucos, pelo menos, todos eles, mas muitos deles ainda continuam a informar. O mais importante para as pessoas é alguém que seja mesmo patriota, alguém que respeita os direitos das pessoas, alguém que respeita, sobretudo, a Constituição. É o mais importante. Agora, o resto, e que não dê sinais de querer endurecer o regime ou transformar Angola numa autocracia, que dê sinais de levar Angola para um rumo de abertura, porque José Eduardo dos Santos esteve no poder durante 40 anos, nós pensávamos que João Lourenço fosse abrir o país, democratizar o país, não o fez. Agora, as pessoas vão querer um líder que promova esta abertura, e basta ver a comunicação social, alguém que nacionaliza, que privatiza a comunicação social, tenhamos uma comunicação social independente do poder político, que tenhamos agora uns serviços de inteligência, uma polícia nacional, no verdadeiro sentido da palavra republicana. É isto que se vai querer. Porque agora, ter também um presidente que depois se sirva destes órgãos para reprimir, para tentar criar obstáculo ao desenvolvimento do país em termos de avanço político, também isto as pessoas provavelmente não vão querer. Gama, eu me despeço consigo. O que é que se noticia sobre as férias que o Presidente da República está a realizar nas Ilhas Seychelles e sabemos que nesses 3 últimos dias, em função da crítica que estava a ser feita dos gastos que o chefe de Estado angolano está a realizar nesta visita privada, surgiu à baila a informação sobre os carros que foram distribuídos aos parlamentares em dezembro do ano passado. Esses carros, por aquilo que se diz, fazem parte do orçamento de 2022, ou seja, não consta no orçamento, não constou no orçamento de 2023 e muito menos no orçamento de 2024, ou seja, faz parte daquilo que é o estatuto do deputado.
Como compreender essa guerra de informação que está a acontecer versus a visita privada do Presidente da República, a distribuição dos carros aos deputados e a quem atribui essa responsabilidade ao gabinete, o gabinete de ação psicológica? Ou seja, há muita informação misturada e que cria sempre uma confusão aos leitores, aos frequentadores das redes sociais e aqueles que vão recebendo as informações também nos bastidores. Quer comentar esse assunto? Bom, os deputados já vêm recebendo viaturas protocolares desde 92, desde as primeiras eleições realizadas no país. Agora, assusta-nos e ficamos todos surpreendidos porque é que as pessoas estão a se escandalizar ou a sentir-se, a fazer drama à volta disso. Eu acho que o mais importante, se o assunto é este, é debater se neste processo de venda e compra das viaturas houve transparência ou não. Debater se qual foi o critério, se houve concurso público para a compra destas viaturas. Quem é a empresa que pertence a quem a empresa que está a comprar estas viaturas. Isto é que é o mais importante e não debatermos acerca do destinatário final das viaturas que vão ser os deputados, que isso todo mundo sabe e é público, não se escondeu. Agora, o que temos que ir atrás, devemos ir a saber e descobrir é quem está a fornecer. Houve transparência, quais foram os preços correspondem aos do mercado, se foram inflacionados. Fala-se em 2 nomes, há uma publicação ainda que o Graça Campos escreveu, dizendo que há informações de que o empresário Tulumba foi uma das pessoas também que, a dada altura, escolhida para fornecer as viaturas. Há uma outra informação que aponta um sobrinho da primeira-dama, de sobrenome, esquece-me o nome, que também estará nesta corrida. Portanto, isto aqui é que devemos tentar saber e compreender e não necessariamente sobre as viaturas que vão ser para os deputados ou não vão ser José deputados, porque no fundo é o nosso assunto. José Gama, há questões também que chamam a atenção nesse processo. É a Assembleia Nacional, já essa informação circulou e foi reiterada às vezes, em que perdeu a autonomia financeira. É um valor, aliás, é uma decisão que foi tomada pelo presidente João Lourenço, que retirou a autonomia financeira à Assembleia Nacional, mesmo que essa ação está desalinhada com a Constituição. Esses carros, e aquilo que se diz, foram da inteira responsabilidade do Executivo. Foi o Executivo quem comprou esses carros, quem delineou todo esse processo. O que é que pode acrescentar da informação que eventualmente possa ter de como é que aconteceu esse processo nos bastidores, como é que a Assembleia Nacional permite perder a sua autonomia financeira, já que é algo que está estabelecido na Constituição? Aliás, não é só a Assembleia Nacional que tem perdido essa autonomia. Nós vimos também o próprio Tribunal Supremo, na altura do Rui Ferreira, ele também já dizia, reclamava que estava a lutar para uma autonomia financeira, porque no fundo, quando precisassem de algo, as portas a irem bater era do Poder Executivo. E com isso, este poder ficava nas mãos do Presidente da República. A Constituição de Angola estabelece aqui 3 poderes separados, que é o Executivo, o Legislativo e o Poder Judicial. Então, ao surgirem estas informações que a Assembleia Nacional perdeu também a sua autonomia financeira, logo aqui já se vê que já não é um único órgão, já são 2 órgãos, que é o Judiciário, o Judicial e o Legislativo, a perderem a sua autonomia a favor do poder político. Então, isto mostra que não há aqui separação de poderes e isto contraria com todas as normas e também, mais uma vez, dá razão às acusações que são levantadas de que o presidente João Lourenço tem estado a se demitir das suas responsabilidades de ser o garante
da implementação do Estado de Direito e democrático, conforme, e também de ser o garante do bom funcionamento das instituições. Se as instituições estão a funcionar assim, de forma em que são constantemente violadas no seu papel, temos aqui uma falha e, como dizia, dá mais uma vez razão quando se diz que há a lógica de avançarem com o processo de destituição do Presidente da República, porque depois ajuda a disciplinar e também criar um ambiente de respeito, né, para que assim o próximo presidente que entrar no poder tome nota se ele descumprir ou se não obedecer às normas, pode ser alvo de um processo de levantamento da cadeira máxima. José Gama, eu agradeço por essa disponibilidade de termos viajado assim antepadamente naquilo que poderão ser os próximos meses de 2024. Desejo assim um bom final de semana e contamos consigo na próxima terça-feira. Mais uma vez, obrigado, José Gama. Obrigado. Foi assim então a conversa mantida com o jornalista José Gama. Fizemos uma reflexão sobre o país, sobre aquilo que poderá ser o país económico, o país político em 2024, nessa conversa mantida com o jornalista José Gama. Ele que também falou sobre as eleições que vão acontecer este ano na África do Sul e na República de Moçambique. Aqui pontos interessantes a reter. O partido no poder na África do Sul corre sérios riscos de perder as eleições que estão marcadas para junho, julho deste ano. E também falamos sobre Moçambique que também está a viver uma fase não boa, após as eleições autárquicas que mergulharam o país numa crise política. Há a nova crise na Renamo, o maior partido na oposição nessa altura está em crise. Há o pronunciamento das grandes figuras da Renamo que mostram-se contra a posição que foi assumida pelo porta-voz deste partido político, que disse à imprensa que o atual presidente seria o candidato às próximas eleições presidenciais, mesmo sabendo que a meio há um congresso que poderá eleger um novo presidente. Ou seja, Moçambique está a enfrentar momentos políticos conturbados e a Renamo, que se afigura como uma alternativa, está a viver também uma crise, e quem está a esfregar as mãos de contente naturalmente deve ser a Frelimo, que poderá ver o caminho facilitado. Facilitado, entre aspas, porque também terá de trabalhar para encontrar um candidato, já que Filipe Nyusi está a viver os últimos momentos como presidente de Moçambique, já que é o segundo mandato. Segundo a Constituição moçambicana, só é permitido 2 mandatos e ele está a cumprir os últimos meses do segundo mandato. A Frelimo tem este desafio de encontrar o próximo candidato, quem poderá disputar com o candidato da Renamo. Neste meio está o MDM, que também vai animando a disputa política em Moçambique, ainda assim muito longe de se constituir uma alternativa. A disputa é feita pela Frelimo e Renamo. É assim que está a acontecer a política na região da África Austral, sem esquecer as eleições que aconteceram muito recentemente na República Democrática do Congo. Já é conhecido o vencedor. Tshisekedi foi reeleito com uma margem bastante confortável, mas a oposição contesta e de forma clara diz que os resultados não refletem a vontade do eleitorado, ou seja, houve uma opção clara para a alternância, mas a CNE
inverteu os resultados e assim há uma crise política na vizinha República Democrática do Congo. Os bispos da Conferência Episcopal do Congo já se manifestaram e pedem que sejam esclarecidas e haja efetivamente a resolução das reclamações que foram levantadas pela oposição. Assim vai a política aqui na região, vai a política aqui em Angola, também em Angola, aqui num resumo aqui apresentado pelo José Gama, teremos grandes desafios. A revisão, ou seja, o plano que já foi apresentado antes das eleições de 2022 sobre a extensão, ou seja, o aumento de províncias e de municípios. Este resultado já foi apresentado no Conselho de Ministros e também no Conselho da República. Aliás, foi aprovado pelo Conselho de Ministros e o Conselho da República tomou conhecimento sobre essa iniciativa do Executivo, a quem, e segundo alguns analistas, é uma opção assumida pelo Executivo para atrasar a realização das autarquias. Essas autarquias que não têm data, uma vez que o pacote legislativo autárquico ainda continua engavetado na Assembleia Nacional, falta uma lei para que a institucionalização das autarquias seja um facto. A ver, vamos se esse ano teremos as eleições autárquicas, mas pelo andar e pelo interesse e pelas jogadas políticas, algo que será difícil acontecer, mas também há outro desafio econômico para este ano. Há o que se tem aventado a possibilidade do combustível, mais concretamente a gasolina e o gasóleo, virem alterados os preços. Fala-se que o litro da gasolina poderá ser comercializado na casa dos 500 kwanzas e o litro do gasóleo poderá subir para 350 kwanzas. Vamos ver se os bolsos dos angolanos vão aguentar mais essa alteração, porque sabe-se que qualquer alteração neste setor muda completamente o cenário econômico e no que concerne ao salário, tanto faz das empresas privadas como da função pública, a previsão de se alterar o salário é diminuta, pelo menos no Orçamento Geral do Estado, aprovado em 2023 para o presente ano, prevê-se apenas um reajuste na ordem de 5%, quando sabemos que a previsão da inflação está acima de 16%. Teremos um ano econômico bastante difícil. O Kwanza continua com dificuldades de ser reanimado, continua, como dizem alguns, na reanimação, quase que a sucumbir, e a equipe económica e em conjunto com o BNA é desafiada a encontrar uma solução para resolver o problema do Kwanza, que tem efetivamente um impacto na economia das famílias. Hoje, a nota de $100 no mercado informal está a ser comercializado na casa dos 110 mil kwanzas. Este é o verdadeiro câmbio dos bancos. Pouco tem interessado, já que poucos têm acesso à compra das divisas nos bancos comerciais. Teremos um ano bastante difícil. A previsão é de a cesta básica continuar a subir. A tendência é de termos o quilo de arroz acima dos preços. Aliás, já falámos da inflação. A inflação normalmente é olhado na alteração dos preços. O que teremos a fuba mais cara, teremos o arroz mais caro, o frango e tantos outros bens que compõem a cesta básica. Aqui, o que se recomenda é mesmo apertar os cintos. Será um ano de sacrifício. São as previsões. Não temos como fugir dessas previsões, uma vez que aquilo que foi o ano 2023 é apenas um tubo de ensaio daquilo que vai ser um ano de 2024. Ao governo, ao executivo, a equipe económica recomenda-se efetivamente inteligência, sabedoria para encontrar soluções inteligentes de resolverem o problema que o país nessa altura está a viver.